Fala galera, boa noite. Opa, meu comentário aqui, peguei o comentário. E aí pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começando aí mais uma live da Full. Pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Fala Cláudio, tudo bem? Boa noite. Quem mais tá aí? André Leigo tá aí. Karim Mansur, Edivaldo tá aí, muito bem, sejam bem-vindos, gente. Vamos começando a nossa segunda aula da quarta turma do Fotografia Digital Básico Express. Manuel, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se eu vejo quem é que estava aqui ontem. Quem é que tá? O Cláudio estava, eu lembro dele. Vamos lá, quem é que estava aí ontem, gente? E aí, Camp, tudo bem? Graph Life, já estou reconhecendo o pessoal que estava aí na aula de ontem. Deu para entender, galera? Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês que estavam ontem ou vocês que assistiram o vídeo que ficou gravado lá no feed, mandem aí alguma pergunta. Se ficou na dúvida sobre algum tipo de câmera, sobre as objetivas, se acordou hoje e esqueceu de alguma coisa, é só falar, pergunta aí que eu respondo. Hoje a gente vai entrar na parte dos mecanismos da câmera. Então, deixa eu pegar aqui, cadê minha... minha objetiva está aqui. Então vamos falar sobre o diafragma, sobre o ISO e sobre o obturador. São os três mecanismos aí que controlam a chamada exposição, tá certo? Então, esperar aqueles minutinhos. Enquanto isso, coração, manda o coração aí, galera. Vamos lá, chamem os amigos também, que você sabe que se interessa por fotografia, que ainda tem alguma dificuldade em conhecer os mecanismos, em utilizar os mecanismos da câmera, que ainda está meio perdido. Então compartilha, tem o aviãozinho aí embaixo, manda essa live para algum amigo, para alguma amiga sua, que com certeza a pessoa vai aproveitar muito. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, e aí Rafa chegou, a Genor também está aí, Ezio Takahashi está aí, muito bem pessoal, sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, hoje vai acontecer a segunda aula do curso Fotografia Digital Básico Express. A primeira aula, aproveitem, se vocês ainda não assistiram, quando acabar essa aqui, dá um pulinho aqui no feed da Full, que a aula ficou gravada. O Rafa foi bonzinho ontem, o Rafa deixou a live gravada, não era para deixar gravada, o Rafa deixou ela gravada, então vocês podem assistir, quem perdeu a primeira aula, tá? Ela ainda está disponível no feed, mas não vai ficar disponível para sempre, então corre lá se você perdeu. E aí, Nessa, tudo bem? Boa noite. Fala aí, Glauco, beleza? Por que eu estou falando para vocês assistirem a live? Não só para você que ainda está com dúvida, ainda quer rever algum conteúdo que foi passado ontem, para você também que perdeu a live, está chegando agora na segunda aula, e também, oi Paula, tudo bem? Então, tá no feed, corre lá para assistir. E se vocês não sabem, o curso ele dá um direito a um certificado, vai ser um certificado digital que a gente vai enviar para quem participar das 3 lives, para quem assistir as 3 lives, mas não é só assistir, tá? Você tem que prestar atenção, porque durante as aulas eu sempre falo uma senha, tá? Cada aula é uma senha diferente. Na aula de ontem já teve a senha, então se você perdeu, assiste a live, que em um momento dela eu cito qual é essa senha. E lá no nosso grupo do WhatsApp, você recebe um formulário para colocar seus dados, e lá vai ter o espaço para você colocar a senha. A senha, gente, repetindo, eu falei isso ontem, não é a senha do seu e-mail, não é a senha do seu Facebook, não é a senha do seu Instagram. Não é uma senha que você vai inventar na hora, é a senha que eu passo aqui na live. Tá? Então, se você de repente se desligou, viajou e colocou qualquer palavra achando que era qualquer palavra, não, existe a palavra certa. Então, só recebe o certificado quem vê, quem assiste as 3 lives e quem preenche o formulário certinho, tá bom? Então a Paula já falou aqui que perdeu a live de ontem, então ela vai assistir a live de ontem, ela vai assistir a aula de ontem, porque não é mais ao vivo, e vai saber qual é a senha para poder preencher depois o formulário, tá bom? Então ainda dá tempo, se você não preencheu, pode preencher. E fique atento que hoje vai ter senha nova. Que horas são? 7h35, vou esperar mais um pouquinho, tá? Enquanto o pessoal vai chegando. Vivian Martins está aí, Vivian que estava acompanhando a live ontem, LZ Franca também acompanhou a live ontem, boa noite.
Iago, muito obrigado pelo tempo que você doa e nos ajuda com várias informações. Valeu, Nessa. Eu que agradeço a presença aí de todo mundo nas lives, né? Eu falei isso lá no encerramento da nossa, da primeira grande semana que nós tivemos aí com lives todos os dias. Eu falei que o que motiva a gente, né, a continuar com as lives é a participação de vocês. Vocês sempre muito participativos, interagindo muito com a gente. Isso que é importante, né? Isso que faz com que a gente continue fazendo as lives. Então é isso, galera. Continuem participando, interagindo, mandando pro amigo, clicando no botãozinho de coração quando a gente pede, que isso é muito importante pra gente, tá? Paulino Fotografias perdeu ontem, então tá lá no feed, hein? Vai ficar lá no feed por um tempo, não vai ficar para sempre, então ainda dá tempo de você assistir. Acabando essa live aqui, você pode, de repente, assistir a aula de ontem, beleza? Mesmo que saia da ordem, não vai impactar no aprendizado. Você consegue pegar mesmo assistindo a aula 1 depois da aula 2, tá certo? Isso não vai te prejudicar, não. Mais 2 minutinhos, gente, e eu já começo. Para quem chegou agora e assistiu a live de ontem, ficou alguma dúvida sobre os tipos de câmera? Eu falei sobre compacta, sobre super zoom, sobre mirrorless, sobre DSLR. Ficou alguma dúvida sobre esse tipo de câmera? Você não tem câmera e ainda está pensando em qual câmera comprar? Agora é a hora de você mandar aí no comentário antes de eu começar o assunto da aula de hoje, beleza? Então, gente, se ficou alguma dúvida sobre as câmeras, sobre as objetivas que eu falei na aula de ontem, mandem aí. Pode ser no comentário, pode ser na caixinha de pergunta, eu tô de olho aqui. O Rafa também tá na produção aqui, vendo também as perguntas de vocês. O Rodrigo também, os dois sempre me ajudando aqui a eu não perder nenhuma pergunta de vocês. Então, qualquer dúvida é só mandar que eu vou respondendo aí ao longo da live de hoje. Mostrei alguns tipos de câmera para vocês. Vamos ver quem é que lembra. Não vou mostrar digital, né? O curso digital básico não vou mostrar analógico, vou mostrar digital. Qual é o tipo de câmera desse aqui, gente? Eu não quero saber qual é a marca, qual é o modelo. Eu quero saber qual é o nome desse tipo de câmera aqui, que eu comentei ontem. Vamos ver se vocês estão com a memória boa. Cadê a galera que está aí sempre nas lives? Qual que é, ou melhor, como esse tipo de câmera é chamado aí? Vamos ver se todo mundo estava ligado na live de ontem. Quero ver vocês comentando. Comenta aí que eu vou olhar agora. Para quem está chegando agora, gente, sejam bem-vindos. Tô vendo os corações subirem, isso é ótimo, muito bem. LZ Franca. Fala, Nelson, não vi você chegando, hein? Ó, Nelson chegou cedo hoje, muito bem. Gente, vocês responderam certo? LZ Franca, essa na verdade não é uma mirrorless, tá? Essa é uma DSLR, então quem tá respondendo aí acertou. O André Leigo respondeu reflex e também tá certo, gente. O R da DSLR é reflex. Nós não, aqui no Brasil não tem uma tradução para esse sistema de câmera, a gente simplesmente chama de câmera ou DSLR, que é a sigla dela, ou reflex, tá? Reflex porque o R da sigla é reflex. E aí, pergunta mais importante ainda, mais importante de saber o que significa a sigla DSLR é entender o que é o reflex. Vamos lá, vocês aí. Reflex por quê, gente? O que essa câmera tem que faz aí ela ter esse nome, reflex, que é a principal característica dela. Vamos ver se vocês estavam ligados aí. E aí, Lethal Black, boa noite. Chegou escondido. Passou despercebido aqui. Vamos lá, galera. Qual que é aí o item que está presente na câmera, que é a sua principal característica que dá o nome para esse sistema de câmera? Muito bem, Cláudio. Cláudio que foi um dos primeiros a chegar aqui na live e a Vivian agora respondendo também, é o espelho, tá? Espelho, então, ele é a peça fundamental e é a que dá o nome a esse tipo de câmera, né? Reflex. Lembrando que qual é a função do espelho? Basicamente, o espelho vai inverter a imagem, porque a gente sabe quando a luz atravessa, seja a lente ou seja um pequeno orifício, no caso da câmera pinhole, que ela não tem lente, a imagem ela inverte, tá? Os raios de luz vão convergir e a imagem inverte. Então a luz é projetada na parede oposta de ponta cabeça e da esquerda para a direita. Então ela é totalmente invertida, tá certo? O que o espelho vai fazer?
a luz vai bater no espelho e subir. O espelho está num ângulo de 45 graus. E aí essa luz, a imagem no caso, ela vai já inverter, ela não está mais de ponta cabeça. E aqui em cima nós temos um outro conjunto de espelhos chamado de pentaprisma. O pentaprisma, teve um aluno uma vez que em algum momento da aula ele foi perguntar alguma coisa, ele falou do pentagrama. Isso não, tá, gente? Não é, ele confundiu, lógico. Nós não trabalhamos aqui com um pentagrama, é o pentaprisma, tá certo? O pentaprisma é um outro conjunto de espelhos que está aqui, e aí vai fazer a inversão total da imagem e refletir no nosso visor óptico, também chamado aí de viewfinder, tá? Mas a gente pode chamar de visor óptico também. O visor óptico não precisa de pilha, não precisa de bateria, a câmera não precisa nem estar ligada para você visualizar aqui o que você vai fotografar, a cena que você está enquadrando. Porque, como o nome diz, óptico, ele só depende aqui da física agindo. A luz atravessa aqui a objetiva, bate no espelho, reflete no pentaprisma e sai no nosso visor. E aí, em contrapartida, nós temos a câmera mirrorless. A mirrorless, ela não tem um espelho, tá? Então é um sistema completamente diferente da DSLR, mas o corpo é muito parecido, tá? O corpo é pentagrama, campeão, a galera confundiu aí, achou que tinha um pentagrama aqui, não tem não, só se tiver escondido. Então, por ter esse sistema diferente, você vai ter algumas vantagens, como por exemplo, o corpo dela é um pouco menor, ela é um pouquinho mais leve e ela é silenciosa. Isso de fato, na minha opinião, é a maior vantagem aí de uma mirrorless, dependendo do que você vai fotografar. Às vezes você precisa desse silêncio absoluto e a mirrorless é uma câmera que te oferece isso. Como eu falei, em contrapartida, aqui no Brasil é um pouco complexo a gente falar de mirrorless ainda por conta dos valores, das poucas opções que nós temos aqui. Agora, se você tiver a oportunidade de ir para o Japão, de ir para os Estados Unidos ou para algum lugar na Europa forte, assim, em questão de equipamentos fotográficos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, certamente você vai encontrar muitas opções. E assim, vamos esquecer o câmbio, não vamos fazer, né, o cálculo aí do dólar, do euro, da libra para o real, mas não vamos converter. Mas lá você vai ter muito mais opções de mirrorless, tanto de câmera como das próprias objetivas. Legal? Então, quando eu falei de objetiva, eu falei que ela tem uma característica muito importante, que é a sua distância focal. E a distância focal está relacionada com o ângulo de visão. Eu quero ver agora, vai valer a estrelinha, hein? Vai valer a estrela dourada no caderno do aluno que responder aí quais são os dois tipos ou duas categorias de objetivas. Nós temos duas. Quais são? E aí, Raz, tudo bem? E aí, Tice, tudo bem? Boa noite. Então, galera, quais são os dois tipos de objetivas que nós temos aí? Quero ver quem responde primeiro. Vamos ver quem tá ligado. Jefferson, boa noite. E aí, Danilo, chegou atrasado, mas chegou. Chegou na hora da explicação da aula de ontem, do resumo. Boa noite. Teve mais alguém aqui. Liginha chegou, seja bem-vinda. Atrasada, mas chegou, isso aí. O importante é chegar. Você ainda chegou no... Tá dentro aí do como é que fala? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Não é do permitido? Fugiu a palavra. Enfim. Gabriel Jurado, muito bem. Fixa e zoom. Nós temos aí as objetivas fixas e as objetivas zoom. Yuri respondeu. LZ Franca, aí são as categorias, né, no caso das distâncias focais, né? Lethal Black também, grande angular e teleobjetiva, entra na questão das categorias quando a gente fala do ângulo de visão. Mas os tipos de objetiva que nós temos são as fixas e são as objetivas zoom. Fixa, uma única distância focal. Eu tenho que me aproximar, eu tenho que me afastar de acordo com o enquadramento que eu quero e com a objetiva que eu estou utilizando. Enquanto a zoom ela é mais versátil. Eu estou parado e eu posso girar ali o anel de distância focal e aí eu vou ter o quê? Um ângulo de visão mais aberto ou mais fechado de acordo aí com a minha escolha. Isso, Raz, é o resumo de ontem, tá? Eu estou passando aqui brevemente o resumo só para a galera chegar e aí eu já parto aí para o conteúdo da aula de hoje. Fixa e zoom, e alguns de vocês já responderam quais são as categorias, né, no quesito de ângulo de visão, que nós temos objetivas grande angulares e objetivas tele, as teleobjetivas. E no meio disso
nós temos a objetiva normal. Qual é a objetiva normal? Quem lembra? Qual é a chamada objetiva normal? Vamos ver se vocês estão afiados. Por enquanto estou gostando, hein? Estou gostando das respostas, galera prestou atenção mesmo, vocês já conhecem aí o assunto, tão por dentro. E qual é a objetiva chamada de normal? Qual é a distância focal, né, no caso? Vamos ver se vocês estão realmente aí por dentro. Muito bem, pronto. Cláudio e André já responderam 50 milímetros, é isso aí. Vivian e Yuri, vocês responderam, né, por que ela é chamada de normal, é exatamente isso, tá? Mas a resposta que eu estava procurando agora é 50 milímetros. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Vai confundir um pouco a cabeça, não é um assunto que eu vou entrar aqui agora, mas é só para deixar essa pulguinha aí na orelha de vocês. 50 milímetros, ela só proporciona mesmo o ângulo de visão aproximada, né, a nossa visão monocular, quando utilizada em uma câmera chamada 35 milímetros de filme ou em uma câmera digital chamada de full frame, beleza? Isso é um assunto para cursos futuros. Quem aí quiser se aprofundar ainda mais, vai entender futuramente, seja fazendo um curso presencial na FUL ou intermediário online aí com a gente, vocês vão aí entender melhor essa questão. Eu só vou deixar essa curiosidade aí para vocês, tá? Porque quando a gente utiliza uma 50 milímetros numa câmera com sensor menor, nós temos o chamado fator de corte, beleza? Mas eu só joguei aí para deixar vocês na curiosidade. Rafa, 200 milímetros só é normal se for numa câmera de grande formato. Aí pode ser, se for uma 8x10, aí a gente está falando de objetiva normal 200 milímetros, 240 se eu não me engano. Passou perto, hein? Passou perto. E a objetiva 50 milímetros é chamada de normal, quando utilizada numa câmera como essas que eu citei, porque ela tem ela proporciona um ângulo de visão aproximado à visão monocular, a visão de um olho só do ser humano. Tudo bem, gente? Essa é a explicação aí básica das 50 milímetros. Esse foi o resumo de ontem, para quem perdeu. Quem quiser pegar a explicação completa, a aula de ontem ainda está lá no feed. O Rafa deixou, o Rafa é bonzinho, deixou lá ainda no feed, mas não é para sempre. Então corre lá depois que acabar essa, vai assistir e também você pode pegar a senha que foi falada na aula de ontem. Juntando as 3 senhas e preenchendo o formulário certinho, você recebe o certificado digital de participação do curso Digital Básico Express, beleza? Assunto da aula de hoje. Vamos falar sobre os 3 mecanismos que nós fotógrafos controlamos quando a gente utiliza o modo manual da câmera. Modo manual, vamos lá. Quem aqui já usa o modo manual? Eu quero ver aqui quem aqui usa o modo manual. Quem aí já, assim, usa o modo manual, mas usa direito, sem ficar girando aleatoriamente. Quem já está acostumado com o modo manual? Que aí eu quero ver quem aqui vai me ajudar aqui com as respostas. Eu sei que já tem uma galera que já fotografa, tem um pessoal que já é experiente e está aí para relembrar um pouco desse conteúdo. É sempre bom fazer essa reciclagem, né? Vamos ver quem é pertinho, né, Rafa? Quase, é quase normal a 200 milímetros. Fator de corte é muito importante, na hora de comprar uma objetiva isso faz total diferença, você saber o que é ou não fator de corte. Você pode se dar muito mal se não ficar ligado nisso. Ninguém fotografa no modo manual? Ah, boa, Lethal Black. Lethal Black respondeu, sempre tem um delayzinho aqui, né, do vídeo, eu esqueço disso. Muito bem. Liginha mais ou menos, tá indo, né? Tá indo, é bom que treina, né? É bom treinar, tá? Parou com a roleta russa. Sai girando e dispara, né? E vendo o que dá. O modo manual, ele tem que ser usado de uma forma consciente. E como é que você consegue utilizar o modo manual de forma consciente? Primeiro, você tem que aprender para que servem os mecanismos. Não adianta você pegar a sua câmera, colocar no modo manual e girar tudo aleatoriamente, gente. Não é que não vai sair, alguma coisa vai sair uma hora, né? Só que se você quer usar o modo manual, significa que você quer ter o controle da situação o tempo todo, tá?
Então não é girando aleatoriamente que você vai ter o controle da situação. Você não vai dominar sua câmera desse jeito. Então é importante que você saiba qual a função de cada um dos mecanismos. Então vamos lá. No modo manual da câmera, se vocês estão com a câmera de vocês aí por perto, vocês vão ver aqui, vamos chamar isso aqui de anel seletor de modos, tá? Essa parte aqui em cima da câmera. Veja aí se tem o M. Se a sua câmera tem o M, significa que ela tem o modo manual. Todas as DSLRs atuais têm o modo manual. As analógicas SLRs, algumas têm o modo manual. Algumas super zooms têm o modo manual e pouquíssimas compactas têm o modo manual. Então veja aí na sua câmera se tem um M de manual. Alguns celulares também, eu tenho os chamados modos Pro, que aí você também controla ISO, diafragma e obturador. A maioria dos celulares ainda não permite controlar o diafragma, só os celulares, os melhores celulares, né, Rafa? Os melhores celulares de cada marca. O Rafa tem o melhor celular da Samsung, ele permite aí controlar o diafragma também. Na câmera, quando você põe no modo manual, significa que você vai ter o controle da situação. Você que vai controlar o ISO, o diafragma e o obturador. Nesse você for que está engatinhando, né? Mas é isso aí, é pôr em prática. Né? Eu sempre falo nas aulas, gente, seja em curso presencial ou online, que não adianta você pegar a aula, passar só 1 hora mexendo na câmera, guardar a câmera e esquecer e só lembrar dela na próxima aula, ou às vezes nem depois disso, né? Tem que praticar. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar, mais automático na sua cabeça vai ser regular os mecanismos da câmera. Sempre tem aluno que aparece lá na escola e pergunta, nossa, mas num casamento, usa o modo manual, mesmo é tudo rápido, mas você não vai perder? Então, gente, se você tiver prática, não perde a cena, você não vai errar a fotometria tanto assim ao ponto de perder a cena usando o modo manual, porque você já tem mais prática na hora de fotografar um casamento, um evento importante. Né? Então a prática vai levar aí à perfeição. Então sempre busquem praticar muito com a câmera, principalmente no início. Vai chegar uma hora que o modo manual vai gravar na cabeça de vocês e aí já era. Aí você não esquece nunca mais. Né? Aí vai ser igual andar de bicicleta. Você guarda a câmera por 10 anos, pega de novo, você vai continuar lembrando. Mas é importante que no começo você não deixe de praticar sempre, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tem 2 dias que peguei na mão a primeira câmera. Aí é legal, tá com cheiro de nova, né? Aquele cheirinho de plástico novo, igual de carro. Legal, é isso aí. E agora tem que praticar, hein? Isso aí, Nessa. Bora praticar. Isso aí. Câmera parada cria fungo. Olha, as antigas criavam fungo na objetiva inteira, até na cortina do obturador. As modernas já são um pouquinho melhores, né, nesse quesito, mas vou levar essa do Danilo aí também. Se deixar a câmera parada, vai dar ruim, hein? É bom colocar a câmera aí para trabalhar. Então, gente, com o nosso equipamento no modo manual, a gente tem aí o controle do que eu falei dos 3 mecanismos, tá? ISO, diafragma e obturador. Vamos lá, então, falar sobre o ISO. Gente, o ISO, que é uma sigla, que sabe aquilo de empresas? ISO 2001, ISO 4000, não sei o que, ISO 9000, é isso, tá? É a Organização Internacional de Padrões, que determinou um valor para ser colocado aí nas câmeras. O ISO vem ainda lá do filme, que ainda era chamado de ASA, e depois mudou para ISO, para unificar mundialmente um único valor, um único número de ISO. Na sua câmera, você vai encontrar, em alguns modelos, tem um botão escrito ISO. Na minha câmera tá aqui, eu sei que para vocês, né, tá tudo invertido de ponta cabeça, tá aqui, ó, ISO, tá? Em outras câmeras tem que acessar o menu, aí vai de modelo para modelo. É recomendado que vocês tenham sempre aí, nesse primeiro início, nesse momento inicial da vida de vocês na fotografia, fiquem sempre com o manual aí do lado, porque é bom para você consultar, às vezes, onde fica tal recurso, né? O manual é importante, não joguem o manual fora, tá? Eu sempre gosto de dar aula para alunos engenheiros e engenheiras, porque eles chegam na aula, eles não sabem nada de fotografia, mas quando eu pergunto se alguém leu o manual, o engenheiro ou a engenheira é o primeiro a levantar a mão, já leu, já zerou o manual,
e aí fica mais fácil para você saber onde mexer, onde estão os recursos da sua câmera, tá? Então, apertando o botão de ISO, você vai encontrar diversos números. As câmeras mais atuais vão começar em ISO 100 e vão aí o céu é o limite. Aí vai depender muito da sua câmera. Hoje as câmeras trabalham com ISOs cada vez mais altos. E o que é ISO? O ISO está relacionado com a sensibilidade do sensor à luz. Luz, que é a nossa matéria-prima, a gente precisa de luz para fotografar, então eu controlo, vamos dizer assim, entre aspas, tá? De uma forma mais didática, eu controlo a sensibilidade do sensor a partir do ISO que eu utilizo. Na prática mesmo, o sensor não muda de sensibilidade, tá? Eu estou dizendo mais de uma forma didática. A gente controla a sensibilidade alterando os valores de ISO. Eu vou usar como exemplo a minha câmera. A minha câmera vai de ISO 100 até 25.600, beleza? ISO 100 a 25.600. ISO 100 é o menor, 25.600 é o maior. Eu procuro utilizar, eu não, né? É recomendado utilizar o menor ISO possível da sua câmera. Possível. Por que possível? Vai depender muito do lugar que você vai fotografar, da quantidade de iluminação que você tem. Porque, como eu falei, está relacionado à sensibilidade do sensor à luz. Se você está em um ambiente muito iluminado, então vamos colocar como exemplo praia ou um parque ao meio-dia, um ambiente externo, tá? Durante o dia. Vamos pensar nessa situação, na rua, não agora. Aqui eu não tenho essa iluminação toda. Se eu estou num ambiente com muita luz, a ideia é trabalhar com ISO baixo, tá? ISO baixo, sensor pouco sensível, significa que eu preciso de muita luz para fotografar. E colocando um ISO baixo em um ambiente muito iluminado, eu consigo fotografar tranquilamente. Então, pensem nessa regrinha aí de ouro, é uma regrinha inicial. Vai fotografar num ambiente muito claro, bem iluminado, parques, praças, praia, sempre pensando no ambiente externo durante o dia, use ISO baixo. O que é ISO baixo? 100 até 400, tá? Esses valores são considerados de ISO baixo, 100 a 400. Agora, se eu estou num ambiente com uma iluminação bem menor, um exemplo, aqui mesmo agora, você vai falar, pô, mas, né, vocês aí, tenho certeza que vocês estão me vendo muito bem, vocês estão vendo aqui o fundo do meu quarto muito bem, então vocês vão perguntar, nossa, mas isso é pouca luz? Para a câmera gente. Luz artificial para a câmera, luz artificial assim de um cômodo é pouquíssima luz. Então, ambiente interno ou ambiente externo, tá? À noite é pouca luz. Para isso, o que a gente tem que fazer? Se eu então estou na praia e entro em casa, significa que eu perdi uma quantidade de luz muito grande. Dentro da minha casa não vai ter essa quantidade de luz que tinha lá fora. Então, entre aspas de novo, eu tenho que aumentar a sensibilidade do sensor. Eu tenho que deixar ele mais sensível à luz. O que eu faço? Eu aumento o ISO. Tá? Então eu vou aumentar o meu ISO, o que é considerado ISO alto? De 800 para cima. Aí vai depender muito de acordo com a câmera que você utiliza, qual é o limite dela. A minha, como eu falei, vai até 25.600. Então, fiquem com essa regrinha inicial. ISO baixo é para ser utilizado em ambientes com muita luz. ISO alto, você utiliza em ambientes com pouca luz. Então, chegou em um ambiente, o ISO vai ser o primeiro mecanismo que você vai alterar na sua câmera. Você vai analisar o ambiente e com a prática você já até sabe qual ISO já coloca logo de cara. E aí você fala, não, aqui, nesse quarto, à noite, sem luz natural entrando, eu vou usar ISO 1600. Tá? Isso é um ISO alto, porque eu tenho pouca luz, meu sensor precisa estar mais sensível. Tudo bem? Todo mundo entendeu a questão do ISO? Todo mundo entendeu para que ele serve? Qual é a utilidade dele, da nossa câmera? Quero ver vocês comentando se todo mundo entendeu, se eu posso aí partir para os outros mecanismos. Comentem aí, se ficou alguma dúvida, não tenha medo, pode perguntar que eu retomo aqui a explicação. Milena, a mais baixa da minha é 100, Canon T6. É isso aí, Milena. A maioria das câmeras atuais, elas trabalham com o ISO 100. O ISO 100 é o mais baixo atualmente.
Algumas câmeras aí vão apresentar ISO 64, ISO 50, mas são pouquíssimas que chegam nesse número aí de ISO, tá? Algumas Nikons mais antigas chegam em ISO 200 no mínimo, mas aí são câmeras aí que já não são mais fabricadas. Acho que a D90 era assim. Beleza, gente? Todo mundo aí falando que tá tranquilo. Muito bem. Se estiver sol acima de 100, é o contrário, SM Cabral. Se estiver sol, é 400 para baixo, 100 a 400, tá? Que é considerado ISO baixo. Então pode ser que você consiga utilizar ISO 100, ISO 200. Se não tiver sol, se for um ambiente pouco iluminado, aí sobe, tá? Aí sobe o ISO. Em que caso eu usaria um ISO 8000? Edivaldo, 8000, vou te dar alguns exemplos. Num espetáculo, uma peça de teatro, geralmente é um ambiente muito escuro, à noite, se você fotografar na rua à noite, pode ser que você tenha que subir muito o ISO, tá? Então são situações extremas que está realmente muito escuro, e aí você precisa trabalhar com ISOs mais altos. Mas, gente, o que acontece quando a gente utiliza ISO muito alto? Vamos ver se vocês sabem. O que acontece quando eu subo muito o ISO da minha câmera? Vamos ver. Qual a consequência disso? Porque eu posso sim usar 25.600 na minha câmera quando eu quiser. Posso, sem problema. Mas eu vou ter aí um pequeno problema, um pequeno defeito nessa minha imagem. O que acontece quando a gente trabalha com ISOs muito altos? Vamos lá. Ó, aqui, boa, muito bem. Eu estava procurando a palavra-chave. Cláudio falou e o Lethal Black também falou. É o ruído, gente. O André Leigo foi o primeiro a responder, ele falou que granula tudo. O Danilo também respondeu granulação. Na fotografia digital, o certo mesmo é falar ruído, tá? Porque nas câmeras analógicas, que tem o filme fotográfico aqui dentro, aí sim nós temos no resultado aí da imagem grão. Nós temos grão de prata mesmo, tá? Então é correto falar que na fotografia analógica nós temos uma foto mais ou menos granulada, tá? Agora no digital o correto é ruído, que sim, a estética, né? Ela parece um pouquinho, ela lembra do grão, mas é correto mesmo falar ruído, beleza, gente? Então quanto maior o ISO que eu utilizar, maior é a presença de ruído. E o ruído, gente, é um defeito da fotografia digital. A gente não tem o que fazer. As câmeras hoje em dia estão sendo aí capazes de trabalhar com ISOs muito altos e com menos ruído, mas não zerou, tá? Não zerou. É o costume, é pior que a gente olha uma foto com muito ruído e já pensa na granulação. Opa, não, é o ruído, mas é isso mesmo. Desfoque na imagem? Não, e DJ, é o ruído, tá? Desfoque é outra coisa. Marta, é uma imagem granulada, é uma imagem com aparência de granulado, tá? Não tem grão, lembrando. Eu brinco nas aulas que eu falo assim, gente, se tem grão na sua foto, se você tá vendo grão, pode ser que tenha entrado areia na câmera, né? Porque grão na fotografia digital não existe, é ruído. Eu sempre brinco assim com os alunos para lembrar que é ruído que tem na imagem digital. Então, legal, todo mundo entendeu sobre o ISO. E ó, gente, não significa que você não pode usar ISO 100 à noite, tá? Pode usar ISO 100 à noite. Só que aí tem outras questões que você tem que levar em consideração, tá? É uma outra história para um outro curso, para quando vocês derem um passo aí adiante. Por enquanto, nesse básico, eu só vou explicando o inicial mesmo, o essencial, para vocês conhecerem os mecanismos, tá bom? Granulado chocolate, é boa, Rafa. E não tem software que dê jeito nisso. O Photoshop, ele tem, né, a ferramenta de redução de ruído, mas não é perfeita, né? É boa, ajuda bastante, só que não zera ruído. Quando você tira muito ruído, fica muito artificial. Você faz um retrato de alguém que está com ruído porque o ISO está alto, e aí você diminui totalmente no Photoshop, a pele fica estranha, né? Parece uma pele de boneca super artificial. Então não é muito legal depender muito dessas ferramentas ainda. Do jeito que a tecnologia tá, eu não duvido de ano que vem a gente aqui fazendo uma live falando, gente, o Photoshop agora tem uma ferramenta que remove 100% do ruído e mantém aí nitidez. Não sei, não duvido que a tecnologia chegue a esse ponto, tá? Do jeito que a inteligência artificial está caminhando aí
e andando junto com a fotografia, pode ser que a gente tenha uma reviravolta aí ano que vem. Então, próximo mecanismo que eu vou explicar para vocês é um mecanismo que está presente aqui dentro das objetivas, não só dessa, mas como dessa também que eu uso na minha câmera digital. Vamos lá, gente. Qual é esse próximo mecanismo que eu vou falar aqui? É o diafragma, tá? O diafragma é o segundo mecanismo que eu vou apresentar para vocês. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, abrindo e fechando, quem aí já viu, né, o 007 tem um dos filmes, não sei se todos, que aparece na introdução, isso aqui é as lâminas do diafragma abrindo e fechando, tá? O diafragma é um segundo mecanismo que eu vou apresentar para vocês, e ele também está relacionado com a exposição, e é através dele que eu controlo, ó, palavrinha-chave para ninguém nunca esquecer, assim como o ISO está relacionado com a sensibilidade do sensor à luz, então relacionem ISO com sensibilidade, tá? Vocês vão agora relacionar diafragma com quantidade de luz. As lâminas do diafragma vão abrir e fechar para controlar a quantidade de luz que atravessa a minha objetiva e chega no nosso sensor ou filme fotográfico, tá legal? Então não esqueçam que o diafragma controla a quantidade de luz, beleza? É isso aí, essa é a palavra-chave. Também conhecido como F ou como abertura, né? Você pode falar, muda a abertura, muda o F, muda o diafragma, é tudo a mesma coisa, tá bom, gente? Então, o diafragma, ele está sempre presente nas objetivas, não no corpo da câmera, legal? Então, o diafragma aqui da objetiva, essa é uma objetiva manual, que eu consigo abrir e fechar o diafragma mexendo numa alavanquinha aqui atrás. Das câmeras mais recentes, das câmeras modernas, não dá para fazer isso mexendo na objetiva, tá bom, gente? Então, essa aqui é mais fácil para demonstrar o diafragma abrindo e fechando. Se ele controla a quantidade de luz, como é que eu vou mexer no diafragma? Como é que eu altero? A minha câmera, e pode ser o caso de alguma das câmeras aí que vocês têm, eu mudo o diafragma mexendo neste dial aqui, tá? É uma coisa meio Inception, né? A origem. Então aqui, ó, eu mudo o diafragma com esse dial aqui. Algumas câmeras não tem esse dial no dedão, gente, né? Eu falo no dedão porque quando você está fotografando com a câmera é exatamente o polegar que vai mudar o dial do diafragma, tá? Então a minha câmera tem, isso facilita muito na hora de alterar o mecanismo, mas a maioria das câmeras DSLR de entrada, você vai ter que fazer o quê? Apertar um botão e girar este... Opa, deixa eu só tirar... Olha, eu não gosto de usar alça, mas como eu já tive um quase acidente, aí eu gosto dela só para proteção, mas que incomoda, incomoda. Aqui, gente, então em algumas câmeras, você vai pressionar um botão atrás do corpo e vai girar este seletor, esse dial. Geralmente esse botão ele vai estar escrito AV ou vai ter um símbolo de mais e menos. Então, segurou esse botão, girou aqui, você vai alterar o diafragma da sua câmera. Caso a sua câmera tenha um dial em cima, um seletor em cima e outro aqui nessa parte de trás, provavelmente vai ser esse aqui que você vai girar para alterar o diafragma, tá certo? E aí, mudando o diafragma, o que eu vou perceber? Quanto maior a abertura, maior a quantidade de luz que vai passar para o meu sensor. Isso aí, tranquilo. Conforme eu fechar o diafragma, eu vou diminuir a quantidade de luz que vai chegar no sensor ou no filme, correto? Até aí, sem problema algum. Mas nem tudo são flores, né? A gente sabe que a fotografia ela é pura química, física, matemática, tá? Então não dá para fugir de exatas de vez em quando, gente. A vida é assim, você não gosta de física, de matemática, eu vou te dizer que na fotografia você vai ter que conhecer alguns elementos que vão facilitar muito na hora de você fotografar. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, maior a abertura, maior a quantidade de luz, certo? Perfeito, isso aí tranquilo. Porém, se eu tenho uma abertura maior, o meu número de diafragma é
menor. Vocês vão perceber na câmera de vocês, quando a gente altera o diafragma, quando você colocar no menor número F, então vai ter lá F número X, F4, F5.6, F8, F11, F16 e por aí vai. Isso é o número do diafragma, o número da abertura do diafragma. Quanto menor o número, maior é a abertura. Lethal Black colocou aí, então, ó, tirem um print aí depois. Quanto menor o número da abertura, maior a quantidade de luz, né? Mais luz vai passar para o seu sensor. Então, gente, aqui eu vou dar como exemplo essa objetiva. A maior abertura dela é 3.5 e a menor abertura 32. Então vamos lá. Aqui eu estou em 3.5, é a maior abertura da minha objetiva. Agora eu estou, ó, em 32. Significa que essa é a menor abertura. Qual que vai passar a maior quantidade de luz? 3.5. Em diafragma 3.5 vai passar uma quantidade de luz muito maior do que 32. Tá? E aí eu tenho os números intermediários. Eu posso abrir ou fechar meu diafragma com vários números aqui, que aí vocês vão descobrir na câmera de vocês quais são todos esses números. E aí vai mudar muito de objetiva para objetiva, tá? Aí tem uma gama muito ampla que não é algo exato nesse ponto. Temos muitas objetivas, muitos diafragmas diferentes. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu a questão do diafragma? A gente pode fazer uma relação muito forte com os nossos próprios olhos, tá? Em termos de comparação, a abertura do diafragma ela é idêntica aos nossos olhos. Vou dar um exemplo para vocês, que esse exemplo vai fazer com que vocês entendam perfeitamente. Vamos supor que você está num dia ensolarado, não precisa nem ser na praia, meio-dia aí na rua da sua casa, você está vendo a cena normal, tá tudo certo, bonito, legal. Aí você agora entrou em casa, e aí tá com uma quantidade de iluminação muito menor, certo? Você tá lá ao meio-dia na sua rua e entra em casa. O que acontece? Você de repente não vê tudo escuro, não tá tudo escuro na sua casa, mas depois de um tempo você não vai se adaptando e você percebe que clareou. O que aconteceu? Quando você estava lá fora, a íris ou as íris dos seus olhos estavam desse jeito, bem fechada, porque tinha muita luz lá fora. Quando você entrou em casa, a íris ainda estava assim, tá? A sua pupila ainda estava fechada. O cérebro entende essa falta de luz e vai aí fazer toda uma comunicação com os olhos, com o sistema nervoso todo, e aí, ó, a sua pupila, a íris vai fazendo isso, ó, dentro da sua casa. E aí você passa a enxergar aí os cômodos da sua casa de uma maneira aí mais clara. Aí quando você vai para o sol de novo, sua pupila estava desse jeito. O que você faz? Fecha o olho, porque tem muita luz ali entrando na sua retina. E aí o cérebro de novo, conversando com os olhos, faz isso aqui, tá? Então essa é a analogia que a gente tem que entender do funcionamento do diafragma e dos nossos olhos para ficar mais fácil na hora de você operar a câmera no modo manual. De uma forma mais simples para todo, uma regrinha mais simples para todo mundo entender, diafragma mais aberto eu utilizo em ambientes com pouca luz. Diafragma mais fechado eu vou utilizar em ambientes com muita luz. Legal? Na rua com sol normalmente é F16, em casa 2.8. É isso aí, Lethal Black. É mais ou menos isso aí que acontece com a nossa pupila. Quem já foi no oftalmo e já teve que dilatar a vista? E aí quando você sai do consultório você não consegue enxergar nada. Por quê? Dilatou, gente. A sua pupila estava desse jeito aqui no meio-dia. Aí você não consegue enxergar nada mesmo, tá? Aí até o remédio, o colírio lá passar, terminar o efeito, aí vai voltando a funcionar essa musculatura toda. Um sistema ocular é uma coisa fantástica. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu a questão do diafragma? Para que serve? Como ele controla a quantidade de luz? Todo mundo entendeu a questão dos números? Eu sei que, né? É o contrário, menor o número, maior a abertura, e aí se eu aumento o número, eu diminuo a abertura. É complexo, tá? Mas quando você fotografa, quando você coloca em prática, fica mais fácil. Todo mundo entendeu? Comentem aí, coloquem um joinha se está tudo certo, se eu posso seguir.
Se alguém ficou com alguma dúvida, não tenha medo de perguntar, eu posso aí voltar ao assunto e repassar sobre o diafragma. O importante é que vocês não fiquem com dúvida sobre isso, tá? Tudo certo, o Manuel mandou um joia. Beleza. Tô vendo os corações subindo, bora fazer os corações subir aí. Boa. Inversamente proporcional, isso aí, Vivian. E olha, eu vou falar, viu, que para você entender por que 3.5, 4, 5, 6, que números são esses, é um cálculo doido que você faz que é fantástico. Eu vou falar que eu como aluno no ensino médio, física, nossa, esquece, zero. E aí quando entra a fotografia na minha vida, que aí eu vou pesquisar mais a fundo, eu acho isso fantástico. Eu falo, meu, por que eu não prestava atenção nas aulas de física na escola, né? Uma pena. A gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Dos 3 anos de ensino médio que você joga fora, e depois você corre atrás dos livros para tentar entender isso. Mas é fantástico, essa parte ótica da fotografia eu particularmente acho incrível. Beleza, gente? Todo mundo entendeu o diafragma? Posso seguir? ISO está relacionado com a sensibilidade. Diafragma, ele está relacionado com a quantidade de luz que vai atravessar as lentes aqui da objetiva e chegar no nosso sensor. Menor o número, maior a abertura. Menor a abertura, maior o número. Nessa, você não é a primeira a me falar isso, e eu sempre falo isso pro Rafa. É o óculos, tá? É o óculos que faz aí eu ter a cara de nerd, né? Porque, olha, eu vou falar, no ensino médio eu fui uma tristeza. Mas tudo bem, né? Depois a gente corre atrás do prejuízo, tá? Mas é o óculos, tá? O óculos aí sempre vai passar essa impressão. Então, vamos para o terceiro e último mecanismo que a gente altera na câmera. E a câmera te dá o F em terços e o flash emitter em décimos. Exatamente. Isso aí é um assunto mais avançado, mas a gente tem essa questão aí com o fotômetro, que ele trabalha em décimos, a gente tem que converter isso porque a câmera trabalha em terços. Então, gente, se na sua câmera você tem um dial, um seletor para o diafragma, você vai ter um para o obturador, que é esse aqui. Se a sua câmera você tem que segurar um botão e girar este seletor para mudar o diafragma, agora você vai só girar este seletor, tá? Você só vai girar o seletor sem segurar nenhum botão. Fazendo isso, você vai controlar o obturador. O óculos ajuda e você também é inteligente. Obrigado. Mas o óculos ajuda a dar essa impressão aí. Então, o obturador ele vai controlar o tempo de exposição. O que é o tempo de exposição? Por quanto tempo essa luz vai atravessar a objetiva e atingir o seu sensor ou filme fotográfico, gente. Então, é o obturador o responsável por controlar o tempo. Eu abro uma cortina, fecho uma cortina do obturador, encerro a exposição. É esse abrir e fechar que eu vou controlar com o obturador. Por quanto tempo essa luz vai ficar atingindo o nosso sensor? Que pode ser uma fração de segundo extremamente rápida até segundos inteiros. Eu posso programar o meu obturador para trabalhar em 30 segundos e por 30 segundos o meu sensor vai ficar recebendo luz e quando der os 30 segundos o obturador fecha e encerra a exposição. Eu não vou poder abrir essa câmera aqui para mostrar o obturador para vocês porque ela tá com filme e filme tá caro, não dá para sair mais gastando assim. Mas o obturador, gente, ele é um sistema de cortinas que ele fica protegendo, basicamente ele vai proteger o sensor, tá? No caso da DSLR, tá? No caso da câmera como essa, nós temos o obturador e atrás dele, onde está aqui o meu rosto, seria o sensor. O obturador está aqui. Quando eu pressiono o botão disparador da câmera, uma cortina abre, expõe o sensor à luz, a outra cortina fecha, encerrando a exposição, tá, gente? Então, nesse momento eu controlei por quanto tempo uma cortina abriu e a outra fechou, por quanto tempo elas ficaram abertas, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma aqui. Opa, mexi numa tela errada, pronto. E, como eu falei, podem ser uma fração de segundo ou segundos inteiros.
tudo vai depender do resultado estético que você quer com essa foto. E sobre estética a gente vai falar na aula de amanhã, tá? É amanhã que eu entro na parte de profundidade de campo e representação do movimento. Vamos pensar o seguinte, eu dei esse exemplo de 30 segundos, tá? Eu vou pegar minha câmera aqui. Não vou fazer com 30, eu vou fazer com um tempo mais curto, só para ficar mais fácil aqui na live. Ó, eu vou fazer só um disparo, eu coloquei 5 segundos. Vamos ver se vocês conseguem ouvir esse barulho. Vamos lá. Apertei e soltei. Vocês ouviram o barulho. Agora, ouviu de novo. Por quê? E a foto ficou uma beleza. Tudo branco. Por quê? Durante 5 segundos, o obturador ficou aberto, o sensor ficou recebendo luz e depois dos 5 segundos fechou, encerrando a exposição. Por que que saiu tudo claro, gente? Porque passou luz por muito tempo, se levar em consideração o ISO que eu usei e o diafragma que eu usei. Então, por 5 segundos foi muito, passou luz por muito tempo aqui. Agora eu quero saber de vocês. Vamos supor que eu tenha que fazer essa foto com 5 segundos, tá? Tem que ser com 5 segundos. Só que ela saiu desse jeito aqui, tudo branco, porque passou luz demais. O que que eu posso fazer na câmera para fazer com que a minha foto saia bem exposta? Vamos lá, comentem aí. Eu tenho duas opções. Quais são essas opções? O que que eu posso fazer na minha câmera para fazer com que a foto fique bem exposta? Lembrando, não vou mexer no obturador porque eu quero fazer a foto com 5 segundos. Vamos lá, quero ver vocês comentando aí. Deixa eu ver se teve mais alguma. Ó, já tem uma. Diminui o ISO e aumenta o diafragma. Vamos ver, vou esperar mais algumas respostas, mas já vou comentar essa resposta aqui. Gota BR fez. Fecha o diafragma, abaixa o ISO. Muito bem. Medir a luz, isso nessa, mas aí eu faria o quê? Lethal Black ISO 100 e aumentar o F, diminuir o ISO. Vamos lá. Tô gostando das respostas, mas vou fazer uma pequena correção aí, gente. Eu entendi o que Gota BR falou de aumentar o diafragma. Yuri também falou isso, aumentar o diafragma. Lethal Black falou de aumentar o F. Mas eu vou fazer uma pequena correção para vocês, que o diafragma, exatamente por ser confuso essa questão de menor o número, maior a abertura e vice-versa, a gente não fala aumentar ou diminuir o diafragma. Para falar de aumentar e diminuir o ISO, tá certo, você aumenta ou diminui o valor do ISO, isso sem problema. Agora o diafragma, a gente fala fecha ou abre o diafragma, tá certo? Essa é a maneira correta de se referir a esse mecanismo. Por quê? Se eu falar aumenta o diafragma para alguém, a pessoa pode pensar assim, mas é para aumentar a abertura ou para aumentar o número? Porque se eu aumento o número, eu fecho, eu diminuo a abertura. Então isso pode gerar uma certa confusão, tá? Então o correto é falar, eu abro o diafragma ou eu fecho o diafragma. E aí vocês responderam certo, só alterou aí o termo. Eu posso diminuir o ISO ou eu posso fechar o diafragma. Perfeito. Fazendo isso, e no caso, ó, eu vou explicar para vocês a minha configuração. Eu estava com ISO 800 e com diafragma 2.8. Então vamos lá. Se 3.5 é isso tudo aqui de abertura e 32 é isso, 2.8 é um número menor do que 3.5. Significa que o diafragma é ainda mais aberto. Significa que vai passar ainda mais luz. Tá certo? E aí, usando 5 segundos, não tem como sair a foto mesmo, tá? Não dá para sair a foto. Não sair super exposta, totalmente estourada. O que eu posso fazer? Fechar bem o diafragma e diminuir o ISO. Eu posso começar diminuindo o ISO, ou fechando o diafragma, ou com a ordem que eu bem entender nesse primeiro momento. Com isso, eu teria aí uma foto com a exposição correta. Tá bom, gente? Então, a utilização do mecanismo, dos 3 mecanismos em conjunto, é a maneira que você tem para trabalhar com a câmera no modo manual. É sempre esse malabarismo, é sempre esse jogo entre os 3 mecanismos que você vai fazer. Então quer dizer que se eu alterar um, pode ser que eu tenha que alterar o outro? Sim. Você mexendo em um, pode ser que você tenha que mexer no outro. Mexer em 2 mecanismos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu digo, né? Não apertando botões ao mesmo tempo, mas em sequência. Mas é difícil. No começo assim como dirigir.
no começo é difícil, assim como cozinhar no começo é difícil. Mas com a prática, você pega o jeito, lógico, tem que praticar, tem que estudar, tem que entender o que você está fazendo e praticar bastante. E aí, com o tempo, você vai chegar num lugar, você vai colocar um ISO, você vai colocar um diafragma, um obturador, e a foto vai sair como você queria. Agora, tem uma outra questão. 5 segundos de exposição, que foi o que eu coloquei na câmera, é um tempo considerável. Tá? É uma velocidade aí lenta, é um tempo de exposição muito alto. Fazer com a câmera na mão, gente, por 5 segundos, me desculpa, mas não tem ninguém que faça isso. Eu pago para ver alguém aí fotografar com 5 segundos e não tremer, tá? É muito tempo, gente. 5 segundos, você está respirando, sangue circulando, né? Seu corpo aqui tá em vida, tá? Enfim, você vai tremer com 5 segundos de exposição. Para isso, você precisaria de um tripé, tá bom? Um tripé aí seria o equipamento necessário para fazer uma foto com 5 segundos de exposição. Ah, posso colocar ali no muro? Pode, mas o ideal é que você tenha um tripé. Esse é o acessório indicado para deixar sua câmera estável, essa é a função dele, tá certo? Então eu coloquei 5 segundos aqui de exemplo, mas com certeza, mesmo se eu quiser fazer uma foto aqui do meu quarto, eu teria que fazer o quê? Ter um tripé, senão a foto sairia tremida, beleza? O máximo sem tremer é 1/30. E tem gente que ainda treme, viu, Lethal Black? Tem gente que ainda treme com 1/30, aí tem que subir para 1/60. 1/60 é uma velocidade aí de segurança. Se você colocar na câmera essa fração de segundo 1/60, significa que seu obturador vai fechar e abrir, vai abrir e fechar numa velocidade, gente, que aí é muito difícil que você trema na hora, tá? A não ser que você realmente esteja chacoalhando a câmera, tá? Então, 1/60 é uma velocidade tranquila para fotografar com a câmera na mão. Uma fotografia durante o dia ensolarado na rua, como você configuraria ISO, diafragma e obturador? Edivaldo, vamos lá. Durante um dia ensolarado na rua, primeira coisa que eu faria, ISO bem baixo. Já deixo o ISO mínimo possível, então ISO 100. Agora, os outros dois mecanismos, eu posso dizer que vai depender do resultado estético que eu espero para essa foto. Porque a gente pode falar de profundidade de campo, de representação ou não do movimento, tá? Mas assim, de uma forma mais básica, provavelmente o diafragma eu já posso fechar para 11, 16 e usar aí acima de 1/60, que é uma velocidade tranquila para fotografar com a câmera na mão, sem tremer. Isso se eu não quiser o rastro de algo, mas aí a conversa fica para amanhã, tá? Aí, gente, vamos lá. Não existe uma fórmula pronta. Então essa pergunta que o Edivaldo fez é legal, porque faz também já entrar numa explicação de que você não vai adivinhar número. Você não vai chegar no ambiente e adivinhar qual ISO, qual diafragma e qual obturador você tem que usar. Não, não é um jogo de erro e acerto. Ah, vou sortear aqui qual vai o número que eu vou usar de diafragma. Você vai consultar um equipamento que está presente na sua câmera e que é muito importante. Qual é o nome desse equipamento que você vai consultar? Coloquem aí, escrevam aí, digitem aí, né? Ninguém vai escrever, digita aí qual que é o nome desse equipamento que eu uso para entender melhor a quantidade de luz ali que eu tenho na cena. Quero ver se vocês sabem. Vamos lá, joguei essa para vocês agora. Galera que está chegando, sejam bem-vindos. Essa é a segunda aula do Fotografia Digital Básico Express. Estou falando sobre os mecanismos da câmera e eu vou falar agora sobre um equipamento de extrema importância para a fotografia, para o fotógrafo, né? Melhor falando. Aí, pronto. Ó, vocês estão alinhados aqui, né? Tá todo mundo muito bem nas respostas. Existe isso? Existe. Existe sim, tá aqui dentro, tá? Que é o que vocês aí já estão comentando, é o fotômetro. Gente, fotografia, o que significa, né, a palavra fotografia? Foto é luz, grafia é escrita. Então, escrita com a luz. Lembra aí, né, da matéria-prima da fotografia? Luz. E fotômetro é o quê? É um medidor de luz. Ele é um aparelho presente nas nossas câmeras, ou você pode usar um fotômetro externo, como o Lethal Black já usa. Mas aqui eu já tenho um fotômetro. Eu coloco a câmera no olho e aí, gente,
aqui embaixo do meu visor, você vai ver uma reguinha com alguns números, que vão ser 0 é o meio, geralmente tem um tracinho ou um símbolo indicando 0. Para a direita tem 1, 2, 3 e o símbolo positivo. Na esquerda vai ter 1, 2, 3 e o símbolo negativo. Então quer dizer que, de acordo com a posição dessa régua do fotômetro, esse é o indicador do fotômetro, tá, gente? Essa reguinha que aparece é o indicador do fotômetro. Eu sei como vai ficar a minha cena. Se ela vai ficar ou mais clara, super exposta, ou mais escura, subexposta. Ou se ela vai ficar correta, correto de acordo com o que a câmera está dizendo, tá? Porque pode ser que eu não queira o 0. A Haas Fotos já falou aí, né? Que ela sempre deixa abaixo de 0, ela sempre deixa no menos. Por quê? Se ela deixa no menos, significa que ela quer uma foto subexposta, uma foto mais escura. Então, de acordo com o ISO que você colocou na câmera, de acordo com o diafragma que você colocou na câmera e de acordo com o obturador, o fotômetro vai estar em alguma posição, ele vai te indicar como ficaria a sua foto se você clicar nesse momento. E a partir dele, consultando o fotômetro, você vai mexer nos mecanismos. Então você não chega num lugar, o Edivaldo que fez a pergunta, né? Então, Edivaldo, eu não chutaria um número, eu pegaria a câmera, colocaria a câmera no olho e a partir desses números que eu já tenho, aí eu vou controlar para ter o que é a exposição correta. Mas aí é importante que você não chegue lá fora, por exemplo, né, solzão do meio-dia, com ISO 12.800, diafragma 2.8 e velocidade 1 segundo. Aí seu fotômetro vai estar lá no mais, mas mais 10, vai estar muito super exposto. Você tem que entender, nesse início, a interpretar a luz para você já começar com um número próximo do ideal. Como é que você sabe disso? Com a prática. Então, você me perguntou, né? Se eu fosse lá fora, eu não iria fotografar com aquela configuração que eu falei. Eu iria colocar essa configuração na câmera e a partir disso eu ia controlar os mecanismos olhando o fotômetro, tá? Então, indo lá fora na rua ao meio-dia, eu colocaria ISO 100, diafragma 11 e 1/60. É a configuração ideal? Não, não é. Eu só estou colocando algo aproximado a essa situação, a essa condição de luz. Agora, se eu estou aqui no meu quarto agora à noite, o que eu faria? Eu colocaria 1600 de ISO, vou fazer isso agora, 1600, vou colocar diafragma 2.8 e vou colocar 1/15. Vamos ver como é o que está mostrando aqui para mim. Opa, tá mais super exposto, mas não está muito super exposto por conta da quantidade de luz que eu tenho aqui, tá? Então é lógico que se você fizer isso no seu quarto, muda a quantidade de luz e aí você vai ter que mudar. Mas olhando aqui, não é o ideal. Essa configuração que eu fiz de cabeça não é a ideal. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar o meu obturador e aí sim eu vou fazer a foto como eu achar que ela deve ser. Pronto, fiz a foto. E ficou com a exposição aproximada que eu considero como a ideal. Eu tive que fazer o quê? Aumentar um pouco a velocidade do obturador. Um pouco, tá? Eu estava em 1/15, eu fui 3 pontos. Eu sei que eu não vou entrar nessa questão do ponto, né? Mas eu diminui aqui 3 pontos, aumentei, ou melhor dizendo, aumentei a velocidade em 3 pontos e consegui chegar no resultado que eu queria. Quanto estava marcando o meu fotômetro? Não estava no 0, estava no +1, porque com esse ambiente que eu tenho, eu sei que +1 é o ideal, tá? Então, existe essa questão da interpretação do fotômetro que, com a prática, você também acaba pegando. Tudo bem, gente? Exatamente isso que você falou, a partir daí com o fotômetro ajusta os mecanismos. É isso, Edivaldo, não existe fórmula pronta, tá? Não existe uma configuração ideal para qualquer ambiente. Você tem mais ou menos aí com a prática a noção do que você vai colocar na câmera para iniciar e a partir disso você vai configurar aí os seus mecanismos e posicionar o fotômetro na condição ideal. Mas nem sempre pode aumentar a velocidade. Exatamente, às vezes não dá para mexer na velocidade. No obturador eu poderia fechar o diafragma, eu poderia diminuir o ISO, tá? Eu poderia trabalhar com esses outros mecanismos. Ô Mesquita, valeu, meu. Vocês que são fenomenais, vocês que estão na live interagindo, que são
fenomenais. Valeu, é bom que você está gostando, que está curtindo, que está aprendendo. Então, ó, não esquece de colocar em prática, hein? Ó, quem tá aí? Fala, Claudemir. Beleza, meu? Boa noite. Então, gente, o fotômetro, ele é um guia para o fotógrafo. Ele é o norte da bússola. O Rodrigo que sempre fala isso, ele sempre faz essa comparação. A bússola vai sempre marcar o norte, mas nem sempre você vai para o norte. O fotômetro zerado, o fotômetro no zero é isso. Você nem sempre vai fazer foto com o fotômetro zerado. Você vai consultar o fotômetro e, alterando os mecanismos, você vai ali fazendo a exposição ideal para aquela foto que você quer fazer, com aquela estética que você deseja. Então, gente, tudo bem sobre o fotômetro? Ele está aqui dentro da nossa câmera. Existe também um outro fotômetro chamado fotômetro de luz incidente, que aí a gente usa ele fora da câmera, mas não é o caso agora. O fotômetro que está presente aqui na câmera de vocês é chamado de fotômetro de luz refletida, beleza? Ele lê a luz que reflete do objeto que você está fotografando ou do assunto que você está fotografando. Saudade, Claudemir, saudade também, meu. Aquela sua turma foi legal, hein? E saudade da Chapada também. Vê se aparece na FU um dia, pô. Vai lá um dia quando a escola reabrir, quando acabar aí o lockdown, vê se aparece lá um dia. Toda câmera tem? Toda câmera tem, tá? Toda DSLR, toda mirrorless, toda Super Zoom, que tem o modo manual, tem. As câmeras que são completamente automáticas não vai ter fotômetro. Por quê? É a câmera que sempre vai zerar o fotômetro. De uma forma automática. Ela sempre vai posicionar no zero, então não tem por que ela mostrar, né, para você ali a configuração. Então as câmeras que tem fotômetro são aquelas câmeras que tem o modo manual, tá? Se a sua câmera tem o modo manual, tem o fotômetro e você vê a representação do fotômetro lá embaixo no visor, lá no canto, na parte inferior do visor. Galera, todo mundo entendeu sobre o fotômetro? Todo mundo entendeu como a gente controla isso? Você não mexe o fotômetro. É importante eu sempre falar isso, que você não mexe o fotômetro. Você altera ISO, diafragma e obturador, e com essa configuração o seu fotômetro vai te indicar qual será o resultado se você fotografar essa cena. Se está no zero, a câmera diz, aqui é o ideal. Faz assim. Se está no mais, a câmera vai falar assim, ó, vai ficar mais claro, hein? Essa foto vai ficar mais clara do que eu considero como ideal. Se estiver no menos, a câmera está dizendo, ó, essa foto vai ficar mais escura do que eu acho que é o ideal. Tá? E isso, no modo manual, permite com que você nem sempre zere o fotômetro, tá bom? E aí, com a prática, você vai saber quando tem que zerar, quando não tem, beleza? A Haas, por exemplo, já sabe, ela usa o modo manual, mas ela não zera o fotômetro. As fotos dela ficam melhor para o que ela quer, o resultado que ela deseja obter, no menos. E não tem problema com isso. Tá? Desde que seja de uma forma consciente, não tem problema você não zerar o fotômetro. Acontece que zerar o fotômetro, gente, é o passo inicial para fotografar no modo manual. Porque zerando o fotômetro, girando aí os mecanismos, né, e posicionando no meio, significa que a foto vai sair. Vai sair de acordo com o que a câmera considera como ideal. Tá? Mas nem sempre é, beleza? Nem sempre é o ideal mesmo. E aí, galera, comentem aí. Diz aí se está tudo certo, se todo mundo entendeu o que é o fotômetro. E aí a gente vai para a parte final da nossa live e eu vou falar, eu vou revelar a senha da aula de hoje. Que na verdade vocês que vão me dizer novamente qual é a senha da aula de hoje. Ó, tô vendo os coraçõezinhos subindo, muito bem. Só quero ver se todo mundo entendeu aí o que é o fotômetro. Vamos lá, galera. E aí eu já faço aquela revisão rápida do que é do conteúdo da aula de hoje e falo a senha. Rafa, vai rolar o print? Agora é a aula do print, é isso? Manuel, tudo tranquilo. Milena, tudo certo. Cláudio Cunha, show. Já consegui zerar o fotômetro e não curti o resultado de algumas fotos, mas também já zerei e acertei. É isso aí, depende muito da cena. Tem cenas que funcionam muito bem com fotômetro zerado, tem cenas que não funcionam bem com fotômetro zerado. Então, vai fotografar, por exemplo, uma cena que tem aí tons mais escuros, que predominam tons mais escuros. O fotômetro zerado não vai ficar legal. Vai fotografar uma cena aqui onde predominam tons claros. Também não vai ficar legal com um fotômetro zerado. Mas aí é a prática que vai fazer com que você entenda quando sub e superexpor a cena.
Galera, então bora fazer o print e aí eu já falo qual é a senha da aula de hoje. Todo mundo fazendo o print do diafragma aqui, ó. Todo mundo fazendo o print e não esqueçam, hein? Você faz o print, você posta no seu story, você marca o perfil da Full Frame Underline Escola, e todo mundo que marcar o perfil da Full, o Rafa vai repostar depois, hein? Então, já fizeram o print? Aí, manda ver no print. Muito bem, gente. Falei sobre o ISO, que está relacionado com a sensibilidade, falei do diafragma, falei do obturador e falei do fotômetro. Rafa, a live vai ficar gravada? Essa live vai ficar gravada? Vocês lembram, né? É o Rafa que comanda aqui, é ele que autoriza a live ficar gravada ou não. Vamos ver se essa live vai ficar gravada, porque a de ontem vocês se interagiram, deu tudo certo e ficou gravada. Vamos ver se essa aqui de hoje também. Diz aí, Rafa. Iago, você e a equipe Full Frame são ótimos. Hoje chamei para participar da aula meu sobrinho Felipe, de 14 anos, que está adorando fotografar. Quando reabrir, ele vai fazer aula presencial. Pô, André, legal, meu. Que bom que você está gostando. E legal aí que, pô, 14 anos e já curte fotografia, muito bom. E já está indo no caminho certo, já está aprendendo aí com as nossas lives e com certeza será muito bem-vindo aí quando as aulas presenciais voltarem. E aí leva ele lá para conhecer a escola. Vai ser muito legal, meu. É bom que já nessa idade ele já começa a aprender e fica mais fácil. Boa, então, gente, o Rafa tá falando aí que a live vai ficar gravada, tá? Então vai ficar gravada, mas não para sempre, então corre. Vamos lá, o que eu tenho que falar? A senha, muito bem. A senha da aula de hoje, quem não assistiu é melhor correr. Só aí, gente, quem não assistiu, melhor correr. MCRL, quero fazer um curso com você, bora fazer um curso com a gente, vem aí fazer um curso na Full, logo mais as aulas presenciais vão voltar, vai ter curso novo começando, hein? Em breve vai ter novos cursos aí, só falar com o pessoal do atendimento que eles passam para vocês aí as previsões de data, aí vem estudar com a gente, vai ser legal. A senha, eu me perdi aqui, vou falar eu já estou aguardando o retorno das aulas. Ah, legal, fiquei sabendo, hein? Muito bem, isso aí. Mas na unidade do Tatuapé, né? Muito bom. Eu fico mais lá na de Pinheiros, mas quem sabe onde a gente se vê por lá. Galera, seguinte, a senha, fácil, hein? A senha vai ser fácil, fácil, fácil agora para vocês preencherem no formulário 2. A senha da aula de hoje é o mecanismo que controla a quantidade de luz que atravessa o objetivo e chega no sensor. Qual é esse mecanismo? Escrevam aí, comentem aí. Qual é o mecanismo que controla a quantidade de luz? Essa é a senha de hoje. É a quantidade, não é o tempo, não é a sensibilidade, é a quantidade de luz. Comentem aí. Quero fazer um curso presencial, bora fazer o curso presencial, logo mais está começando novas turmas, fiquem de olho aí. Muito bem, Vivian respondeu, LZ Franca respondeu, Yuri respondeu, muito bem. Little Black não vai colocar F lá no formulário. Galera, a senha da aula de hoje é diafragma. Tá todo mundo comentando, não tem desculpa para escrever errado lá no formulário. Diafragma é a senha da aula de hoje. Para você que está chegando agora, não sabe o que é essa senha, para que ela serve, é o seguinte: quem assiste as 3 lives, a primeira foi ontem, hoje a segunda, amanhã vai ser a terceira. Quem assiste as 3 lives acompanha aqui tudo. Preenche o formulário que o Rafa manda lá no grupo do WhatsApp com a senha correta de cada aula, vai receber o certificado de participação, tá? O certificado digital de participação do curso Fotografia Digital Básico Express. Então, a aula de ontem, a live de ontem ainda está disponível no feed. Se você perdeu, dá tempo, você pode assistir, você pode preencher lá o formulário da aula 1 com a senha de ontem. Depois você vai preencher o formulário da aula de hoje. Não confunda os formulários, hein? Se colocar diafragma no formulário da aula 1, tá errado. Isso aí, o Little Black, spoiler, não pode, isso é spoiler, não pode. A galera que não assistiu vai colar aqui de você. Então,
hoje é diafragma. Não coloquem diafragma no formulário 1. Assiste a live de ontem e você vai saber qual foi a senha. Beleza, gente? E amanhã o assunto da aula é estética e white balance. Então, hoje vocês entenderam o funcionamento dos mecanismos, para que serve o isodiafragma obturador. Amanhã vocês vão entender quando, tá? Quando que vocês vão mexer primeiro no diafragma, quando vocês vão alterar primeiro o obturador, porque isso é uma escolha estética, está relacionado com o resultado que você quer ali para a sua imagem, tudo bem? E vou falar sobre o white balance, o chamado, né, equilíbrio de brancos, que você também vai aprender a mexer na sua câmera. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Milena, tem uma unidade no Tatuapé também, tá? Tem em Tatuapé e em Pinheiros. Não consegui o material de ontem, mas vocês estão lá no grupo? Vocês estão no grupo do WhatsApp? Receberam o formulário? Se não tiver no grupo, dá uma olhada nos stories, no arrasta para cima, e aí você já entra no grupo. Quem não tá lá no grupo, gente, é assim, é fácil. Arrastou para cima, já entrou no grupo e já vai receber o formulário. O Rafa vai mandar o formulário assim que eu acabar aqui a aula, tá bom? Mas qualquer coisa, mandem um direct aqui pra gente que o pessoal depois responde todo mundo aí, caso você não consiga entrar no grupo do WhatsApp. Beleza então, gente? Tudo certo por hoje? Todo mundo entendeu aí o assunto da aula de hoje? E não esqueça, se amanhã você, esqueci o diafragma, não lembro do ISO, pergunta, tá? Pode perguntar sem problema algum. Andy, dá uma olhada nos stories, vai ter um arrasta para cima, tá? Que aí você consegue já entrar direto no grupo. Recebi, mas vou tentar de novo. Tenta de novo, Raça. Não fala pra gente qual que é o problema que você está tendo, que a gente te ajuda a ter o acesso ao formulário, tá? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Não esqueçam, a senha da aula de hoje é diafragma. É isso que vocês vão preencher no formulário da aula 2. E a gente se vê amanhã para a nossa terceira e última aula do Digital Básico Express. E às 19h30, mesmo horário, aqui no Insta da FU. Beleza? Então, vejo vocês amanhã e viva a fotografia. Valeu, galera. Até mais. Até amanhã. Opa, vi uma pergunta aqui de última hora. Vamos mandar o formulário hoje? Vai hoje, Milena. O formulário vai ser enviado hoje. Beleza? Agora fui. Tchau, gente. Até amanhã.